Graça e paz, mulheres virtuosas! Estamos começando mais um bate-papo e agora nós vamos falar um pouco sobre maternidade, sobre a criação dos filhos e a importância da mãe na criação dos filhos. Bom, e para esse bate-papo eu convidei a nossa pastora sênior, pastora Marta. Graça e paz. Que Deus abençoe a todas vocês, mulheres virtuosas. E a nossa educadora infantil, a irmã Edileuza. Oi, pessoal, graça e paz. Para quem não sabe, a nossa pastora Marta tem 2 filhos, a Vanessa e o Wesley, meu esposo. E a irmã Edileuza é a minha mãe. Tem 4 filhos. Já estava diminuindo um. Tem 4 filhos, eu e mais 3. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é importante, desde a concepção da criança, a mãe sempre conversar com o bebê, sempre orar pelo bebê, sempre profetizar coisas boas sobre o filho e apresentar Deus para a criança. Porque tem aquele ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente automaticamente, nasceu crente. A gente precisa apresentar Deus para as nossas crianças, né? Eu ainda não tenho filho, mas estamos aí, né? Eu vou começar pela nossa irmã Edileuza. Se de vez em quando eu chamar ela de mãe, vocês já sabem, porque é a minha mãe. Vamos começar com a irmã Edileuza, que é educadora, trabalha como professora do ensino infantil, né, mãe? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância, porque muitas pessoas dizem que a criança sente o afeto do pai, da mãe, que é bom conversar com a criança. Realmente é importante? A criança entende alguma coisa, sente alguma coisa ou não? É dito popular? Não é dito popular, já é cientificamente comprovado, já temos alguns cientistas, né? Valon, ele é médico e ele estudou isso. Ele fala o quê? Que o afeto, a criança já começa a sentir no ventre, a partir do momento da concepção. A gente sabe que depois de 15 dias já começa todo aquele processo, né? Já existe vasos sanguíneos, essas coisas. E a criança já começa a sentir, ela sente o sentimento que a mãe sente. Se você sente carinho, naquele momento que você fala, estou grávida, né? Você já precisa trabalhar na sua mente, se você aceita a criança, e a criança vai receber isso. No seu ventre a criança já sente, então se é uma criança que ela é rejeitada, ela já sente lá dentro. E lá dentro, no útero materno, ela já sente. Já é comprovado de casos de crianças que a mãe soube que estava grávida, não aceitou essa gravidez, teve todo um processo na gravidez de rejeição. Sim. E ela não sabia como se direcionar com a criança, não sabia lidar com a gestação. E quando ela foi para ter essa criança, ela não conseguia ter, ela não conseguia colocar força, ela sentia mais dores e dores, mas ela não conseguia colocar força, e por conta disso teve um parto mais traumático ainda, com muito mais dor, e a criança cresceu. E tendo essa rejeição, porque em todo momento ela rejeitou, ela nunca aceitou essa criança. Sim. E essa criança teve adolescência, se tornou adulta, e ela não conseguia se aproximar dos pais. Ele era um menino, ele era mais apegado ao pai do que à mãe. Ele se sentia rejeitado, e a mãe não, porque ela não aceitou aquela gravidez. E ela teve uma outra gravidez, foi uma menina, levou à frente a gravidez, e foi diferente, porque da menina ela já gostava. O menino ficou traumatizado, mais pra frente ele acabou tendo... Foi um caso muito triste, porque ele acabou matando a irmã, o pai. Sim, então de fato é realmente importante, né? A mulher grávida ter esse cuidado, esse carinho, conversar com a criança. E aí a nossa pastora, ela costuma sempre nos lembrar a importância da oração, né? A gente sabe que ela é conhecida como uma mulher de fé, que ora as coisas acontecem, então se você precisa de uma bênção, procure a nossa pastora Marta. E a gente sabe que a senhora
por sempre falar da oração, a gente imagina, né, que a senhora, quando ficou grávida, também orava pelas crianças desde o ventre. Conta pra gente como foi a gestação do Wesley e da Vanessa. O primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida da Vanessa, né, eu já comecei a agradecer ao Senhor, né, por saber que eu estava grávida. Naquela época, era muito difícil ter ultrassom, né? Era mais assim, se o médico descobrisse que a mãe estava com algum probleminha, aí pedia ultrassom, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Com 4 meses a mãe já está querendo saber se é masculino, se é feminina, né? E aí o que acontece? Eu sempre orei para Deus abençoar, fosse homem ou mulher, para Deus abençoar, para ser uma criança saudável, uma criança espiritual. E eu louvo a Deus, porque hoje minha filha é uma missionária, e eu sei que é fruto das minhas orações quando ela estava no meu ventre, né? E do Wesley também não foi diferente quando eu descobri que eu estava grávida dele, né? Eu orei muito, pedi a Deus para me dar uma criança saudável, perfeita, né? E Deus me deu. E hoje eu vejo o resultado das minhas orações, que eu passava a mão na minha barriga e orava e apresentava ao Senhor. E até fiz muito jejum, mesmo eles ainda no meu ventre, eu fazia jejum para Deus o abençoar. Então, que as mães venham fazer isso. Quando o primeiro momento que descobri que está grávida, já começa a consagrar seu filho ou sua filha para o Senhor, para que seja uma bênção. Porque quando nós profetizamos bênção, a criança se torna bênção. Então, que as mamães venham aprender a orar e apresentar seus filhos ou sua filha na presença do Senhor para ser uma bênção. É o que fala a teoria de Vala nisso. A partir do momento que você se descobre grávida, você já ter esse afeto com a criança, você já passar esse carinho, já passar esse amor, essa dedicação, você já sente, passa a mão na barriga. É cientificamente provado também que a criança, ela reconhece a voz da mãe, né, ela reconhece a voz da mãe, ela reconhece a voz do pai, ela reconhece os sons ao seu redor, música. Então isso é muito importante. O que ela está falando, o que ela está presenciando aqui, nós estamos presenciando na vida da irmã, é o que já é provado. Então é uma coisa que realmente Deus, ele sabe o que faz, né? Porque se a gente já passa essa alegria para a criança, já começa a falar do Senhor, já começa a apresentar a Deus, a criança ela não vai se sentir rejeitada quando ela ouvir falar na escolinha dominical, na igreja, ou até mesmo no âmbito familiar. E é muito importante, né, a gente ter esse cuidado, né? Às vezes a gente escuta história de casais que esperam tanto pelo filho, né? E às vezes ora tanto, busca tanto, se cuida para ter o filho, e aí na gestação acaba não passando isso para a criança também, bem importante. E aí, beleza, tranquilo, a criança nasceu, o que a gente faz? Já tô aprendendo junto com vocês, irmãs, quem ainda não tem filho. O que a gente faz? Normalmente a gente percebe que as mães ficam bem preocupadas, né, em trazer a criança para a igreja, porque é pequenininho, vai fazer bagunça. Às vezes a igreja está preparada, tem a escola, tem o espaço para as crianças. Às vezes, dependendo das condições da igreja, da estrutura, ainda não tem aquele espaço preparado para as crianças. Mas eu entendo que é muito importante a gente criar os filhos desde o princípio na igreja, né? E aí eu passo a bola para a senhora, pastora. Como foi, né? A senhora carregava os meninos para a igreja? Como que era essa questão, assim? Deixa em casa ou leva para o culto? Nós temos que levar para o culto. Porque mesmo pequeno, mas ele já escuta a pregação, os louvores. E quando começamos a cantar em casa, ele sabe louvar ao Senhor, né? Porque já ouviu na igreja. Eu nunca deixei meus filhos em casa com minha sogra, com minha mãe, e fui para o culto sozinha com meu esposo. Aí eu congregava em uma igreja muito longe e tinha que pegar 2 ônibus. E na época a Vanessa tinha bronquite. Então eu só deixava ela quando ela estava atacada do bronquite, né? Nós congregávamos em Arujá, então era muito longe.
Mas fora disso, eu sempre carreguei meus filhos para a igreja, o Wesley também. Muitas vezes a Vanessa falava que não queria ir, eu falava, você vai. Sim. Mas tá sol quente, mãe. No ciclo de oração, sempre levei os dois. Pegava a Vanessa pela mão, com 5 anos, o Wesley no canguru e ia para o círculo de oração. E todas as bênçãos que eu tenho hoje foi através da oração. Mas os meus filhos nunca foi impedimento para mim buscar o Senhor. Nas vigílias, no círculo de oração, eles estavam sempre presentes comigo. Mais comigo do que com o pastor Roberto, né? Sim. Porque ele trabalhava e eu tinha que levar as crianças comigo, né? Pro círculo de oração. Aí colocava num horário de manhã para tarde estar livre para ir pro círculo de oração comigo. E a Vanessa sempre reclamava do sol. Sol, chuva, estava sempre comigo. E hoje tudo que eu conquistei materialmente foi lá atrás resultado das minhas orações. Mas os meus filhos nunca foi impedimento para mim cultuar a Deus. E nunca deixei eles em frente a uma televisão, nem brincando de videogame para ir na igreja. Porque eu ensinei para eles que eles tinham que estar ao meu lado aprendendo. Sim. E aí a gente já entra em um assunto bem importante também, né? E aí eu passo para nossa irmã Gileuza. Às vezes os pais acabam, a gente está em um mundo muito tecnológico, né? A gente vive com o celular do lado, vive com o iPad, vive na frente da televisão e às vezes os pais acabam levando isso para a criança também, né? Às vezes a mãe, a gente sabe que mulher é muito atarefada, né? A gente faz tudo, né? A gente cuida dos filhos, cuida da casa e vai para o ciclo de oração, vai para o culto à noite e trabalha fora às vezes. Então, assim, tem mãe que estuda. Então, a mulher, ela é multifacetada, né? Tem várias versões dentro de uma única mulher. E, às vezes, a mãe ou o pai quer ter um minuto, né? De sossego, aí taca uma tela na criança. Fica aí, criança, assistindo um desenho, então toma o celular para brincar. Mas a gente sabe também que alguns estudiosos, alguns educadores, eles já dizem que faz mal para a criança essa tela, né? Apresentar a tela no começo da vida da criança acaba sendo prejudicial. Então nada melhor do que a nossa educadora para dizer se realmente faz mal ou não. Faz mal, faz muito mal. Porque a criança ela acaba sendo subjugada àquilo. Primeiro, você tem que ver o que você está dando para o teu filho, né? Porque precisa ver a programação. Sim. E ela tem que ser supervisionada. E uma criança de 3 anos, de 3 anos, não pode estar enfiada num celular, num iPad, Ela precisa fazer outras coisas. A criança ela aprende muito com o lúdico. Sim. Ela aprende muito naquilo que eu faço. A criança ela repara muito no quesito pai, mãe, no relacionamento dos dois. Eles se acham ali. Por isso que também não é algo que esteja na pauta, mas seria bom dizer que para a criança viver bem, para ela ter uma boa aprendizagem, ela precisa, dentro de casa, ela precisa ver isso. Ela precisa ver o pai lendo, ela precisa ver o pai lendo a Bíblia, ela precisa ver a mãe orando, ver a mãe buscando a Deus. O que a irmã fez é certo, é correto, não é nada de obrigação. Não é nada de obrigação. E a tela, recursos tecnológicos nós usamos na escola, mas a gente usa de uma maneira que não venha atingir a criança no seu psicológico, né, no seu cognitivo, mas de uma maneira positiva, né? Sim. Que às vezes é o que não acontece, porque se a mãe deixa a criança lá no celular, ele tá vendo coisas que não era para ver naquele momento, ele tá vendo coisas que não era naquele momento da sua aprendizagem. Isso prejudica muito a criança. Sim. Isso é o que leva a criança a ser, como se diz, alienada. Ela acaba se tornando um adulto alienado. Ele vai viver no celular. Sim. Vai viver no celular. Ele vai deixar de brincar, vai deixar de ver o lúdico, de ter aquelas brincadeiras lúdicas. Então, quanto mais os pais se envolverem com as crianças, se envolverem em saber o que elas estão vendo, o que elas estão fazendo e fazerem junto com elas, é melhor para a aprendizagem. E aí a gente entra em uma outra parte também. Bom, antes, pausa aí. Eu quero falar para vocês que vocês podem deixar comentários
aqui no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa também nos comentários, que tanto a nossa pastora quanto a nossa irmã Gileuza, que é educadora, vão acompanhar os comentários depois, e aí qualquer dúvida elas podem entrar em contato com vocês para esclarecer as dúvidas. Então a gente quer saber o que você está achando, se você tem alguma dúvida, quer a interação de vocês, então vão escrevendo aí nos comentários. E aí, voltando, eu queria entrar em um ponto que também é importante, como eu já disse no começo, né? Às vezes a gente tem aquela impressão de que, eu sou cristão, meu filho também é cristão. Ele nasceu na igreja, vem de um lar cristão, então ele é cristão. E a gente acaba não fazendo o papel de apresentar Cristo para a criança, né? De apresentar o evangelho para a criança. E às vezes a gente até pensa, mas é pequenininho, né? Eu vou falar de Deus agora, ele não vai entender nada. Mas mas não é bem assim. A gente precisa ter um cuidado, nós mulheres, nós mães. Claro que os esposos também, o restante da família tem que ter esse cuidado com a criança. Mas nós, enquanto mãe, que acabamos tendo mais o acompanhamento da educação, né, das crianças, a gente sabe que na realidade que a gente vive, brasileira, na nossa sociedade, acaba que a mãe é quem acompanha mais, né, a criança, de certa forma. A gente precisa ter esse cuidado. Desde pequeno, ensinar como orar, ensinar versículos bíblicos, histórias bíblicas, né? E aí a gente ter uma vida devocional com a criança, né? Como a minha mãe disse, a criança, quando é pequenininha, vai aprender pelo exemplo, né, mãe? Então, você tem que ter uma rotina de oração, uma rotina de devocional e também ter um momento para fazer com o filho, né? Contar histórias bíblicas para o filho, né? E esse momento ele precisa ser preparado, porque não é assim, eu vou levar meu filho para a igreja, para o culto, chega lá, ele senta do meu lado e aí vai ter a pregação e ele vai entender como eu entendo. Não, a criança não entende como a gente entende, eles não veem como nós vemos. Então tem que ser algo realmente preparado. Como eu já disse, a criança aprende com o lúdico. Então você brincadeiras que você pode fazer em casa com as crianças, brincar de culto. Isso é maravilhoso, né? Já aconteceu comigo, a minha filha, a Amanda. Tanto que esses dias nós fizemos uma brincadeira no grupo da família, que colocamos ela pequenininha, irmãos, com um microfone, né? Imitando, dizendo que estava louvando, e louvava os hinos da harpa, porque eu tinha o costume de deitar na rede e ficar cantando os hinos da harpa, porque à noite eu ia abrir o culto e eu tinha que saber o hino, né? A melodia certinha. E ela ficava ouvindo, então ela repetia o que eu fazia. Sim. E isso que é o certo. Sim. E levar a criança para a igreja, quando chega na igreja, você precisa entender que o culto do adulto é para o adulto. A criança vai estar com você, mas você tem que entender que ela não vai entender da mesma forma que você. Então, por isso que é importante levar sua criança para ter o ensino bíblico com a professora. Sim. Voltado com atividades para a criança, para que venha entender melhor. Aqui na nossa igreja, Igreja Missão, a gente tem a nossa escola com as crianças toda terça-feira às 8 horas. Então, se você ainda não traz o seu filho, é importante trazer. Os meninos, pastora, frequentavam as escolinhas, também brincava de culto em casa, como que funcionava? Sim. Você falou uma coisa sobre a apresentação e veio agora na minha memória, né? É muito interessante que as mamães, a partir do momento que tem seus filhos, procurar apresentar na igreja. Sim, a Vanessa, quando ela tinha 18 dias, eu ainda de dieta, queria logo apresentar ela para mim ficar tranquila. Sim. O Wesley também. E eu morava ao lado da igreja. Da Vanessa foi mais prático, mas o Wesley, eu morava distante, tinha que pegar a condução. E eu de dieta, 23 dias, chovendo. Meu marido falou, hoje não vou apresentar, eu quero apresentar hoje. Mas não vai dar hoje, eu quero apresentar hoje, é dia de Santa Ceia, geralmente é dia de Santa Ceia. Que a gente apresenta as crianças. Né? E ali comprei uma roupa nova, né, e para apresentar e tal. E a alegria da mãe e do pai que serve a Deus é apresentar a criança a Cristo. E hoje muitas mães não ligam para isso, acham que é normal não apresentar. Sim. Mas aí fica uma dica, as mamães evangélicas e mesmo não evangélicas, procurar
apresentar os filhos Sim. ao Senhor, para que Deus venha abençoar O crescimento, em né? tudo, né? A irmã falando isso, desculpa falar, a irmã falando isso, eu lembrei que os meus filhos, quando eu aceitei Jesus, a Aline já era Tinha uns 9 uns anos. 9 anos, o David tinha Uns 6, eu uns 6 acho. por aí, eram todos pequenos. E aí, a gente ficava pensando, vai apresentar a Aline, como que o pastor vai pegar ela no colo? Porque tinha aquela ainda... quando A gente tinha o costume. o costume. Tem aquela. O conceito de no católico Conceito pega de no colo pega para e- poder, né? A gente ficava brincando. Mas isso é muito importante. O Pedro, que é o meu menor, eu lembro que foi foi muito lindo. Nós mandamos, ele era bebezinho, lembra? Uhum. Né? E nós mandamos fazer para ele um terninho, Sim. a calcinha tá guardada, desse tamanho, pequenininho, coisa mais linda. E fomos apresentar a Deus. Por quê? Não era assim como a irmã Marta, que já nasceu, Uhum. né, irmã? Que foi pequenininho. Os meus já foram um pouco maiores. Mas foi, assim, muito importante. Eu lembro que a Amanda, ela foi uma roupa bem bonitinha pra ela. Blusinha, saia comprida, rodada, vermelho, um conjuntinho vermelho. E nós estávamos descendo pra ir pra igreja. E ela escorregou. E ela queria ser missionária, não era levita, viu? E aí ela falou, nossa, mãe, hoje eu tô toda de missionária. Eu falei, é verdade, né, filha? Aí ela escorregou. Ela falou, olha, tá vendo? Deus me segurou, porque eu tô toda de missionária, então ele me deu livramento. Gente, porque é uma maravilha quando você cria dentro da igreja, Sim. cria nos princípios cristãos. Sim. Porque a criança, ela modifica. A brincadeira dela é diferente, ela vai brincar de culto. Se ela vê que uma outra criança, que já teve caso até na escola onde eu dou aula, da criança tá muito assim, nervosa, a outra criança chega lá e bota a mão na cabeça e fala, sai, em nome de Jesus. Eu olhar assim e falar, ai Senhor, porque a escola é laica, né? Aham. Sim. Mas muito engraçado. Então, isso que a gente precisa levar para as nossas Sim. crianças, porque o mundo tá aí, né? Assim. Todo Sim. virado, que a gente já Sim. sabe. Mas é isso que a gente precisa levar. Mesmo que você aceita Jesus, que você leve a sua família para Cristo, ainda que seus filhos sejam grandes, apresente. Sim, é um a passo Deus. muito É um importante passo a gente muito apresentar, importante. né? A gente aprende isso da Bíblia, não é uma invenção humana, a gente tem lá Jesus sendo apresentado. É importante que a gente apresente nossos filhos, que a gente te peça, né, para Deus abençoar o crescimento. E realmente a gente já era grandinho, né? Já devia ter uns 9 O anos. beijo foi todo Mas bonitinho, foi. de terno, arrumadinho. O Pedro, uma briga para colocar, nossa. Mas foi, é bem importante a gente ter as nossas tradições cristãs, os nossos princípios e passar isso para os nossos filhos. E O assunto, a pergunta, eles brincavam, Não, iam para a escolinha bíblica. nós sempre levamos ele para a escola bíblica, né? Muito bom. Inclusive, eu era professora da escola bíblica. Era pior, né? Eles tinham que ficar quietinhos, senão... 7 anos eu fui. Eu pedi o meu pastor para me tirar. Ele falou, não, você vai continuar mais um ano. E a Vanessa, a gente queria muito que ela fosse cantora, né? Uhum, E eu comprei um sonzinho de bolinha para ela, né? uhum, E ela ensaiava. Aí o pai dela ia pregar e ela cantava nas Uhum. igrejas com 12 anos, 11 Sim. e 12 anos. E era uma alegria ver minha filha cantando, né? Fruto das orações, né? sim, E até hoje ela louva o Senhor. Quando ela tinha 3 anos e meio, foi uma irmã na minha casa e profetizou na vida dela que Sim. quando ela estivesse louvando, que ela ia estender as mãos e vidas ia ser curada. E eu tinha uma irmã que era paralítica e um dia essa minha irmã estava com muito dor de dente. Essa minha irmã, ela não falava e ela mostrava, né, que estava com dor de dente. E minha mãe chamou a Vanessa com 4 anos e a Vanessa colocou a mão e orou pela mídia, mesmo sem saber orar. uhum. E a mídia foi Recebeu curada a daquela cura. dor do dente, Ai, né? que bênção, né? Já o Wesley, ele sempre pegava uma guitarra de Uhum. plástico e ficava tocando, né? E hoje ele toca contrabaixo. Então, Sim, fruto das orações. Então, sim, nós temos que incentivar os nossos E do filhos incentivo, né? a buscar o Senhor. sim. Então, assim, mesmo com a guitarra de plástico, mas ele fazia o culto ali com as outras crianças, Sim. que iam, os primos, um pegava uma tampa de panela, outro uma panela para tocar, e ali ele montou uma banda entre os Uhum. primos, e hoje, pela misericórdia do Senhor,
ele é um líder da banda, né? Sim. Então, quer dizer, Deus já honrou desde criança eles, Sim. mas é porque eu consegui, né? Uhum. Isso para a glória do nome do Senhor, educar os meus Sim. filhos na casa do Senhor. E quando o Wesley tinha 7 anos, eu pedi à tia que estava administrando o culto para colocar ele para tirar oferta. Uhum. Começou cedo, né? Coisa Então eu cedo. louvo a Deus pelos 2 filhos que Jesus me deu, que tem sido uma bênção na mão do Senhor, e eu tenho me alegrado em saber que eu e meu esposo, nós conseguimos educar eles Sim. na casa do Senhor. Então a escola bíblica, sem comentários, É. sempre estava comigo, né? É bom a gente o bate-papo de hoje é pra gente levar para você essa conscientização de que a gente não pode terceirizar a educação das nossas crianças. A gente não pode só levar ele para a escola bíblica e em casa não dar exemplo de cristão e não ter um devocional com ele. Bom, é criancinha, é pequenininho, vou pegar um fantoche e contar uma história bíblica, eu vou pegar um livrinho colorido e apresentar para ele a história bíblica através de um livrinho colorido. O que a gente precisa entender é que os nossos filhos, né, eu falo no geral, mas eu não tenho, já disse, mas um dia terei. Então já tô aprendendo com a minha mãe e a sogra, olha só, que responsabilidade. Os nossos filhos, eles são os futuros, né? Eles vão ser as pessoas que vão dar continuidade, né, à mensagem do reino, eles vão levar o reino adiante. E a Bíblia por si só, ela já tem várias histórias que encantam. Sim. Que encantam a criança, encantam o adulto, você tem todas as respostas na Bíblia. Sim. Então, se você pega uma história, a história de Davi, e vai contar para a criança, ela vai ficar encantada. Tem vários recursos. Sim. Quem não tiver assim, eu não tenho dinheiro para pôr um fantoche, pega uma meia, sabe, uma meia que você perdeu o pé? Pega uma meia, aí faz 2 olhinhos na meia, pega aquela lãzinha. Eu ia trazer, mas eu esqueci. Uma lãzinha, faz o cabelinho, coloca na meia e fia. Sim. E faz, sabe? Dá pra você Sim, fazer. porque a gente sabe que todo dia lá fora tem pessoas trabalhando e desenvolvendo conteúdo para as nossas crianças, né? A gente falou das telas e do celular e tudo mais. A gente sabe que você entra no YouTube, tem várias pessoas gerando conteúdo para as crianças, mas nós como igreja também precisamos gerar esse conteúdo, nós como pais precisamos gerar um conteúdo também para as crianças. E então é muito importante isso, né? Usar a criatividade para falar do amor de Cristo para a criança, falar do amor de Cristo para o adolescente. Eu tenho uma história para contar para o meu filho, eu não tenho um livro. Abre a Bíblia, pessoal. Uhum. Lá tem várias histórias. Sim. Que você pode transformar, contar para a criança de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais alegre, ela vai entender. Você não vai contar, você não vai abrir a Bíblia e ler como se você estivesse lendo. Você precisa entender que a criança vai ter uma linguagem diferente, né? É um adolescente, é um tipo de linguagem. É uma criança, é outro tipo de linguagem. E a gente precisa. A gente sabe que a vida nossa, como a gente comentou no início do bate-papo, ela é corrida, mas a gente precisa ter essa responsabilidade. Não dá pra gente deixar o filho na escola e achar que a escola vai ensinar algo para a criança e que a gente não vai precisar acompanhar. Vou largar lá na escola. Precisa acompanhar até as atividades da escola também, não só saindo um pouquinho do cristão, né, do nosso bate-papo aqui de ensinar a mensagem de Deus para a criança. É muito importante, né? Os pais acompanharem a educação dos filhos, saber com quem eles andam, né? Eu acredito que vocês duas acompanhavam. Acompanhar, não falando com professora. Tem pai que faz, né? Acompanhar. Minha mãe, por exemplo, ela era bem chatinha. Todo dia eu tinha que levar o caderno para a mulher ver a lição que eu fiz, dava um visto e tal. É muito importante a gente saber. Eu sei que o pastor ficava no pé da Vanessa, né? Sabia todas as amigas, levava a Vanessa para a escola, buscava, né? Então é muito importante a gente saber
o que as nossas crianças estão fazendo, né? O que os nossos adolescentes estão fazendo, com quem anda, que conteúdo consome na internet também. Porque se você deixa o teu adolescente só ali no celular, você não tá vendo, porque, pessoal, isso aqui é uma bomba. Sim. Isso aqui tem muita coisa que te agrega, mas tem muita coisa que te tira. E tá tudo a um clique, né? Você pode, num clique, abrir coisas que não deveriam abrir, né? Então é importante que os pais acompanhem. Não larguem um celular na mão do seu filho e não acompanhem. E quando chega na adolescência, eles já estão vendo de outra maneira. Você já precisa ter uma outra postura com o teu filho. Porque você precisa... o foco deles ali não é só no que você fala. É no que você fala e é no que você faz. Sim. Então ele vai... Se você fala, olha, isso aqui é amarelo, mas você vê... E ele vê que você não enxergou amarelo igual ele enxergou, não adianta o que você falou. Porque ele vai muito pelo que você faz. Sim. Eu quero dar uma dica. Pode dar. É muito bom para as mamães que estão nos ouvindo. Sempre que você for conversar com seu filho, com sua filha, senta no chão com ele, fica igual a ele. Se for chamar atenção, né? Abaixa. Fica na altura dele ou dela, para ela entender que você não está menosprezando, mas está igual. Sim. Eu aprendi isso e sempre procurei fazer as coisas boas que eu aprendi com os meus professores, com os meus filhos, e funciona, viu? Né? Olha, e quando falar, você não vai fazer isso, mesmo que fica com dó, mas eles têm que acreditar na palavra que você falou. Para falar, minha mãe mentiu, ela falou que ia fazer isso e não fez. Sim. Então sempre quando eu ia corrigir a Vanessa, eu ponhava o Wesley junto, e mesmo que ele não estivesse errado, mas eu corrigi os dois, né? E isso funciona. Vai parar com um, já fala com o outro. Isso, para que os dois venham entender que a mãe não despreza um e ama mais o outro. Porque quando eu ia comprar um tênis, a Vanessa, mãe, eu quero um tênis. Se vou comprar, quando eu puder comprar pro teu irmão. E levava os dois, ia comprar um brinquedo para um comprar. Então, mamãe, você tem 10 filhos, 8 filhos, né? Se pode comprar para todos, compra para todos, para que a criança não sente que está sendo rejeitada, tendo um brinquedo, às vezes. Talvez a mãe não faz por mal, né? Mas na mente da criança, ele já entende diferente. Sim, verdade. É muito importante, realmente, a gente se atentar a isso. E também ter uma relação próxima aos filhos, né? A minha mãe costumava dizer sempre, olha, eu sou sua amiga. Eu sou sua mãe, mas eu também sou sua amiga. Aconteceu algum problema com você, me conta o problema. Tem uma dúvida, eu tô aqui para tirar a dúvida. Porque às vezes acaba criando aquela diferença, né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, né? Então é bom também ter essa proximidade, né? A gente não pode impor, né? O seu durão. Precisa estar atento à postura do seu filho. De repente ele se tranca no quarto, de repente ele não quer mais comer, de repente ele já está muito no celular, ele já não quer conversar, já está dando sinal de alguma coisa tá errada. Então tem que chamar para conversar. A criança, você vai conversar com a criança, você se coloca na mesma altura que ela, como a irmã Marta falou, para que ela, gente, é uma criança, se ela olha para cima, ela tá vendo um gigante. Você tem que abaixar e conversar com ela. E tá atento. O adolescente, eles começam, o mundo começa a se mostrar para eles. E é muito difícil, porque assim, você cria a criança dentro da igreja, junto com você. Eu criei meus filhos, tem 4, ali na Chocaratei, porque ela, né? Mas é 4. Tava contando tem eu. 4 filhos. Eu quando aceitei Jesus, a Amanda tinha a base pela Amanda. A Amanda ia fazer 1 ano, ela aprendeu a andar dentro da igreja, então hoje ela já tem 20 anos, né? Então 19 anos por aí que eu já tenho uma vida com Cristo. Não é fácil, porque eu tenho 4 filhos, 3 estão na presença do Senhor, 1 não está. E aí onde errou? Não errou. Foi criado dentro da igreja, nos princípios cristãos, mas tem a escolha, né? A escolha, por isso que a gente tem que rodear nossos filhos, bombardear com tudo que você tem de cristão, dentro da palavra do Senhor. Se é com a criança, tem vários, hoje nós temos muitos artigos evangélicos voltados para a criança,
muitos artigos evangélicos voltados para adolescente. Sim. Muitas coisas evangélicas, devocionais voltados, Sim. que vai te ajudar a isso. Sim. Então, se a gente faz tudo isso, a gente ainda corre o risco de um Sim. sair. Sim, então Entendeu? é muito importante a gente usar de todas as ferramentas, cercar. Possíveis, Chega do culto, conversar sobre a palavra, perguntar o que ele aprendeu. Às vezes aconteceu algum problema com a criança, tentar mostrar o lado cristão, né? Bom, o que Jesus faria nessa posição, o que você aprendeu com essa lição. É muito importante a gente fazer esse tipo de exercício constante. E também muito importante o papel da oração, como a pastora mencionou. Que uma irmã profetizou que quando a Vanessa cantasse, né, Deus ia operar, curar pessoas. É muito importante o papel da mãe profetizando sobre a vida dos filhos, né? Costumam dizer uma mãe de joelho, um filho de pé, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado com os nossos filhos e como a minha mãe disse, Deus, ele vai nos dizer, né? A mensagem de Deus vai nos dizer, ensine a criança o caminho que ela tem que andar. Então a gente tem que ensinar. O nosso papel a gente tem que fazer, né? No final de tudo vai ser uma escolha da pessoa mesmo, continuar nos caminhos do Senhor ou não, mas a gente precisa fazer a nossa parte para que a criança tenha, né, a base, ela saiba o que ela está fazendo. O que é certo, É. o que é como que é esse caráter cristão que eu Sim. preciso ter, né? Como é que uma criança cristã ela Sim. se posiciona? Se você leva a tua criança para a escola, para a igreja, se lá você chega, você tem todo um trabalho com aquela criança, a criança já vai ficar lá na mente. Mas não é que isso vai colocar a criança de uma maneira que ela depois cresça e... Não. Porque tudo tem escolha. Então, se a gente já tem a escolha, e com tudo isso que a gente faz, como a irmã disse, eu oro, quando eu fiquei grávida, eu fiquei feliz, eu orei na barriga, eu jejuei, eu fazia isso, fazia... Gente, tudo isso é válido, tudo isso é cientificamente comprovado, que é bom fazer. A criança, quando é pequena, tudo para ela assim é deslumbrante. Então é o melhor momento para você apresentar a tua criança para Deus, é esse momento, porque é uma festa. Sim, é muito importante a gente ter esse cuidado. E então o nosso bate-papo tem o intuito de te incentivar, mesmo que você, como a minha mãe disse, como a minha mãe, por exemplo, né, chegou na igreja, os filhos já eram grandes, então passou, né, pulou essa parte de orar com a criança, tá com a criança na barriga, não tá perdido. Você, tem um filho adolescente, tem um filho já entrando na juventude e não fiz devocional com ele até hoje, não orei com ele até hoje, não comentei sobre Cristo com ele até hoje, perdi, não tenho mais o que fazer. Não, comece hoje a apresentar Cristo para o seu filho, para sua filha, comece hoje a orar com seus filhos, comece hoje a profetizar sobre a vida dos seus filhos, que a gente crê que Deus é aquele que cuida de cada um de nós e que a sua geração vai ser abençoada, que a bênção vai chegar no seu lar, na sua família. Então, essa é a nossa mensagem para vocês. Pastora, é como você disse, o Pedro, ele sempre conviveu com a gente na igreja. Então teve um dia que ele chegou e falou, eu preciso aceitar Jesus. Sim. Ele falou dentro do carro isso pra gente, pra mim e pro meu esposo. Eu preciso aceitar Jesus. Aí o meu esposo falou, mas você não é crente? Ele falou, não, pai, eu quero aceitar Jesus, levantar a mão. Já é uma consciência que ele teve. É essa consciência que a gente está falando aqui. Que o adolescente precisa ter, a criança, ela vai adquirindo, para quando ela chegar na hora certa, ela falar, eu preciso aceitar Jesus. É uma decisão. Eu achei tão importante, tão bonito, que ele veio na igreja, levantou a mão, o pastor orou por ele. Eu acredito que muitas pessoas falam assim, mas ele não é crente? Não, porque filho de crente não é crente. Isso, a gente precisa ensinar a eles o caminho que eles devem andar e orar, e tá sempre constante oração para que eles sigam o caminho que foi ensinado, né? Então, esse é o nosso bate-papo, a gente vai encerrar por aqui, mas à noite
tem a nossa conferência. Tá todo mundo animado? Eu tô animada. Vocês estão animadas? Vocês não podem perder a nossa conferência. Vai começar hoje às 8 horas. Tá ficando tudo lindo por aqui, né? Nossa, Tá ficando show. de primeira. Tragam seus filhos, também convidem as suas amigas, a irmã, a tia, a prima, a vizinha, né? A gente gosta tanto de falar, mulher fala tanto, né? Tem um monte de amiga, então traga todas essas amigas para nossa conferência. Isso! Isso, chegam uns 15 minutos antes para você conhecer a nossa igreja, conhecer o espaço que a gente está deixando lindo para vocês tirarem foto, curtirem bastante esse momento. E também a gente vai ter um sorteio de um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, que é muito importante você entender como que os seus filhos percebem, né, o amor, o marido, a amiga, a família, né, mãe, pai, fica mais fácil. Então a gente vai sortear esse livro. Para você participar do sorteio, você tem que deixar o seu nome nos comentários e à noite comparecer na igreja, porque o sorteio vai ser aqui às 8 horas na conferência, tá bom? Então a gente espera que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e a gente te espera aqui à noite, tá bom? Tchau! Graça e paz. Graça e paz.